Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas. Vou trazer para vocês hoje um vídeo de como eu faço as cabeças, as headsculpts dos meus bonecos que eu tenho no canal aí. Vou mostrar para vocês como eu faço, né? Primeiro vocês têm que ter uma referência boa. Eu sempre coloco no papel para ficar mais fácil para mim. Para vocês pode ser que seja melhor de outra forma, não tem problema. Eu tento fazer o máximo da estrutura da cabeça igual ao que está na referência. Eu já deixo o olho destacado fora da cabeça para me ter uma noção melhor de como que o olho é, porque o olho nem sempre ele é um globo, né? Principalmente de anime, geralmente eles são meio retangulares, meio triangulares e nunca é um globo esferográfico, né? Então a gente tenta pegando com a referência do olho para baixo, né? Do olho até o final do queixo. Aí você acha o centro do olho. Aí você é, vai esculpindo bem devagarzinho, não tenha pressa, não dá para fazer isso correndo, não dá para fazer isso em menos de uma hora, não tem como, tem que ser com calma, não adianta fazer correndo que não fica bom. Vai fazendo aos poucos, olhando, olha o perfil, tem que ter uma referência com o perfil é de lado, quando a figura está de lado e quando a figura está de frente. Você tem que ter pelo menos esses dois perfis aí, perfil e frente. Costas também é bom, mas não é o que a gente vai precisar no momento. A gente está fazendo só a cabeça. Olha para ver se de perfil está igual a imagem de referência e continua fazendo. Esse personagem é o Poseidon dos Cavaleiros do Zodíaco, do anime. E eu fiz ele porque eu não é uma coisa comum de se ver por aí. Eu nunca achei ninguém fazendo um Poseidon de escultura de biscuit. É realmente muito difícil estar fazendo boneco de biscuit em geral, porque é uma massa muito difícil de ser manipulada. Ela tem uma. Depois que você pega nela, ela seca muito rápido. Mas tem como você prolongar isso. O que eu uso nas massas de biscuit é lustramóvel de qualquer marca. Mas se você não tiver lustramóvel disponível, você pode usar água também, que a água também dá para fazer. Só que eu prefiro o lustramóvel porque parece que dá um efeito melhor, um efeito bem legal. Aí vocês prestem atenção de como que eu estou fazendo aos poucos. A profundidade do olho tem que ser de acordo com o perfil ali, ó. Você tem que ter uma referência que tenha o perfil por isso. Essa parte aí é a parte do lábio superior, né? Antes do nariz, de baixo para cima, né? Porque o nariz eu vou colocar por último, não porque é o certo a fazer, mas porque é melhor para mim. Se eu colocar o nariz e depois tentar fazer esse bigode aí, fica muito mais difícil manipular, porque essa peça aí ela tá muito pequena. É só você reparar no tamanho da unha e o tamanho da cabeça. É muito pequena mesmo. Se fizesse uma cabeça um pouco maior, ia dar para fazer esse trabalho tranquilo. O problema é que eu faço peças de 10 centímetros para baixo, né? Talvez teria sido melhor fazer a cabeça um pouco maior só para mostrar como que é, mas aí não ia ter como eu mostrar como que é feito em menor escala, porque se você aprender a fazer em menor escala, você vai conseguir fazer em qualquer maior escala possível. Essa cabeça tem o tamanho de bonecos de 10 centímetros, né? Tipo de Joe, Marvel Universe, não Legend, Marvel Universe, DD Pananonation, que eu queria fazer do tamanho dos bonecos DD Pananonation, que eu tenho os bonecos, a coleção aqui. Eu tenho os bonecos que saiu na linha, né? Que não saiu todos. Inclusive esse não tem na linha.
Aí eu tô fazendo já para deixar na minha coleção mesmo, né? Aí eu resolvi fazer porque eu tenho muito conteúdo aí no canal que só mostra eu fazendo do pescoço para baixo, eu não mostro fazendo a cabeça. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui mostrando a cabeça, como que eu faço, para é um padrão. Você pode usar as mesmas etapas que eu tô fazendo aqui em qualquer peça, mas você vai ter que ver a dimensão de cada peça, as proporções. Peça de anime não é igual peça de realista, peça de boneco feito em realismo, como se fosse uma pessoa mesmo. É diferente. Cada desenho tem, cada anime tem uma particularidade no rosto, assim como qualquer outra pessoa tem. Então nunca é um padrão. Cada um vai ter a sua particularidade, porque nenhum rosto é igual ao outro. Então você tem que sempre estar buscando o máximo de referência possível, bem clara, para você não ter nenhum tipo de dificuldade na hora de estar esculpindo, na hora de você estiver brocando, né? Eu consigo fazer a peça esculpida e também consigo fazer ela lapidada, porque às vezes o biscuit ele é muito limitado em alguns aspectos que infelizmente depois que seca que você vê, você tem que retirar e aí você tem que aprender a lapidar também para você deixar a peça bem parecida com a referência que você quer. Então aí essa parte aí é a parte da boca, né? Eu já faço a boca primeiro para depois fazer o nariz. Eu coloco a massa debaixo do queixo, a boca, o lábio inferior, o lábio abaixo do lábio superior, o mais próximo do queixo, ele tem que ser mais atrás, porém ele é mais ele tem mais volume do que a parte de cima, né? Então o que acontece? Vocês podem ver na referência de perfil ali que ele faz tipo uma curva pro queixo, aí o queixo vai para uma ponta, depois desce e vira. Essa referência seria para esse boneco, mas existe outras referências, outros head, outras cabeças que não são assim, é de cada um tem uma sua particularidade. No caso desse boneco aí é assim. Ele é até parecido bastante com um ser humano mesmo. Esse é de perfil, né? Agora de frente você vê que ele tem um olho muito ressaltado, muito grande, né? Então é só a parte de perfil que lembra um pouco o perfil de um ser humano, mas de frente ele é um anime normal. Aí você tem que ter paciência. Esse vídeo eu cortei ele as partes que eu achei desnecessário, mas você tem que estar ajeitando. Olha lá, o nariz está um pouco mais pontudo do que a referência. Aí você tem que estar tirando o excesso. Não dá para tirar excesso com biscuit, não dá para você tirar excesso com estilete ou com qualquer tipo de material para raspar, porque se você fizer isso ele se desfaz, né? Ele se desmancha. Você tem que ter paciência de alisar, vai alisando, vai hidratando a peça com água ou lustramóvel, que é o que eu uso, né? Eu gosto de fazer a peça na tampinha, porque eu não preciso ficar segurando nela, ela não vai perder aquela forma inicial que eu deixei. Mas dá pra fazer segurando a cabeça também, mas tem que ter muita delicadeza, né? E também tem que ter bastante paciência. Isso aí não dá pra você fazer em 20 minutos. Isso aí não é pra você fazer como se fosse atacado. Isso aí não tem como. Se você for querer fazer uma head sculpt bem feita, você vai ter que ter
no mínimo umas 3 horas de disposição só para fazer a cabeça. No mínimo, mas você com prática você vai diminuindo esse tempo. Tanto é que eu também tinha dificuldade no começo e não ficava nem perto disso aí, ó. Pode ver que já está começando a ficar parecido com a referência, mas ainda não tá bom. Aí você tem que estar tirando, olhando. Quando você vê a peça não tá ficando lisinha, o rosto, você vai lá, pega um pouquinho de água ou um pouquinho do lustramóvel, passa na região, espera uns 1 minuto e vai lá e alisa de novo, aí ela vai uniformizando. Não tenha medo, não tenha pressa. Nesse meio tempo aí, você vai deixando a peça secar, você já faz o olho, tente fazer o olho parecido com a referência lá, ó. O olho é meio quadrado, meio retangular, né? Quadradinho, meio retangular. Ele não é uma esfera. Eu já tentei fazer boneco com olho esferográfico em peça desse tipo, que o olho é retangular, e não fica bom. Fica parecendo que eu tô fazendo rosto realista. E não é rosto realista que a gente quer um rosto de anime. Inclusive a massa da cor de pele que tem aí é a massa que a gente usa para fazer anime. Para fazer realista é outro tipo de cor. Dá para você pintar depois, dá, mas dá para você pintar e de longe fica bonito, mas quando você pega a figura de perto não fica tão legal, porque a tinta ela ressalta bastante, então você tem que ter bastante técnica de fazer a tinta ficar de acordo com a pele, né? Ou então você já compra um material para fazer pele mesmo, né? Um material já para esse tipo de finalidade, para fazer realismo. Mas dá pra fazer realismo com a mesma cor que faz anime também. É só você colocar o sobreamento nos lugares certos que fica muito realista. Inclusive a maioria dos biscuits realistas é feito com a mesma cor que é usado para fazer boneco de anime também. Então não tem nenhum problema você tá usando essa coloração para fazer realismo também. E lembrando, qualquer head, qualquer rosto que você quiser fazer, é só seguir essas etapas que eu estou mostrando aí no vídeo, que você consegue chegar. Você só tem que pegar a referência que você quer, que você deseja. Eu peguei a referência do Poseidon, mas podia ser de qualquer outro desenho, outro anime. E é padrão. Animais é diferente, né? A gente não é o mesmo anatomia, não é as mesmas proporções. Então vocês têm que tentar sempre pegar uma referência que dê para ver o rosto inteiro, as orelhas, o nariz, o olho que você pegar da referência tem que ser aquele olho que é padrão, não é um olho meio fechado, um olho muito aberto, assustado. Tem que ser o padrão. Então agora a gente vai fazer a parte da íris do olho, né? Coloca já na cor da referência, mais claro a parte mais clara do olho você coloca como referência. Aí deixa dentro do globo, não no centro, nem sempre ela fica bem no centro da parte branca do olho. Mas você tem que deixar sempre do jeito da referência que você quer. Se você quer ele olhando para o lado, se você quer ele olhando para cima, para baixo. No caso eu vou deixar ele centralizado. Então é só você deixar a íris na mesma proporção do olho reto, da referência, né? No caso, nem sempre é paralelo assim um com o outro.
Mas aí você vai olhando e vai fazendo. Se você achar que ficou bom, aí você continua no andamento para ir terminando. De começo parece que não vai ficar legal, parece até que não tá nem parecido. Mas isso é porque não tá com os detalhes ainda. Quando a gente começar a colocar os detalhes, que aí vai começar a ressaltar, começar a ficar mais aparente, uma referência que você tá tentando fazer. E é o que eu falei, tem que ter paciência, não dá para fazer isso de qualquer forma. Vai utilizar uma caneta da cor um pouquinho mais escura do que a referência que você colocou no olho, ou você pode usar o lápis B da Faber-Castell, B, no caso esse é o 6B, né? Que é o mais escuro que eu tenho aqui. E ele ajuda a fazer o sombreamento dos cantos do olho. Eu vou usar a caneta mesmo, então o sombreamento do olho vai ser para fazer a parte do supercílio, o contorno do olho, que fica muito bonita a peça quando você faz esse tipo de contorno. A maioria das peças que existe para vender no mercado, elas são bonitas porque elas têm esses traços de coloração diferenciada, né? Que é o sombreamento, a luz na própria peça. Aí no caso eu vou usar o preto para fazer a parte preta da íris, que é no centro do olho. Essa parte é bem complicada de fazer, tem que ter bastante atenção. Se errar, é só retirar e fazer outro sem pressa. Se você quer fazer uma coisa mais ou menos, você continua. Mas se você quer fazer uma coisa muito bem feita, errou, você retira e faz outra. Se você conseguir consertar, aí tudo bem, mas o recomendável é retirar e fazer outro. Dá para retirar? Claro que dá para retirar. Mas tem que ser feito tudo no mesmo processo. E uma coisa legal que é bom eu falar aqui, se você estiver fazendo a head sculpt do boneco que você quer fazer, tem uns processos que é bom você esperar secar para depois você dar andamento. Que nem no caso de pintura, você tem que passar uma tinta, deixar secar, depois você vai lá e passar outra, deixa secar. Porque se você for fazer todo no mesmo momento, pode acontecer de ela começar a se desmanchar por causa da umidade mesmo da própria tinta. E aí não fica uma coisa legal. Então isso aí você vai aprendendo conforme você vai fazendo. Você vai ver que tem coisa que não dá para você fazer tudo de uma vez. Tem coisa que você tem que esperar secar e depois dar andamento. Geralmente é 1 a 2 horas de secagem assim. Se fosse para fazer no verniz vitral, aí teria que ter feito primeiro o olho, depois colocado no verniz, para depois estar colocando na red sculpt. Aí ficaria bem mais bem feito, na verdade, né? Do que fica sem o verniz. Mas eu preferi fazer assim, que é o material que a gente pode usar no momento, a gente usa. Então, mas se quiser fazer com verniz, também não tem problema. Essa parte aí tem que colocar o supercílio superior, né? Essa parte aí é bem chata. Às vezes parece que não vai ficar legal. Você coloca, parece que a massa não está aderindo à parte da pele. Mas você tem que insistir colocando hidratante, né? O hidratante pode ser água ou lustramóveis ou outro tipo de hidratante que você conheça que dá certo também. Vai passando e vai ajeitando, vai passando e vai ajeitando até ele ficar do jeito que você quer. Vai ficar, mas você tem que ter paciência, tem que continuar fazendo. Não dá para fazer isso aí e colocou, que nem eu vejo às vezes o pessoal faz, parece que só colocou já ficou bom.
Isso aí é outro tipo de material. Não tem como fazer isso com biscuit. Biscuit é bem chato para tá fazendo. Tem que, ainda mais quando a peça já tá quase seca. Aí você tem que molhar a parte da peça que já tá seca, molhar a parte que você quer colocar e vai esculpindo, vai lapidando, vai esculpindo, lapidando, vai te retirando o que tiver que tirar, vai colocando o que tiver que colocar. Terminando de fazer isso, espera secar, né? Aí depois você vai vir com a pintura de novo, no caso, depois de secar vai vir com a pintura. Se você for pintar com ele molhado, vai virar uma bagaceira isso aí, vai virar uma porcaria. Você vai desistir na hora. Eu tentei fazer o mais breve possível, isso aí demandou muito tempo. Eu gastei quase 3 horas para fazer só essa cabeça junto com o cabelo, né? Mas é porque eu fiz fazendo na câmera, é complicado. A câmera desliga às vezes, aí você tem que estar religando. Teve parte que eu tava fazendo que a câmera desligou, eu nem percebi, mas ainda bem que não deu nenhum tipo de problema, deu pra salvar as partes principais aí. Aí quanto mais você vai colocando coloração na peça, mais ressaltada, mais parecida com a referência ela vai ficando. Ó, viu? O lápis deixou já a peça já com um aspecto mais parecido com um boneco mesmo, né? Aí depois você espera secar, aí agora a gente vai vir para a parte da sobrancelha. A sobrancelha você tem que tentar fazer ela igual a referência, eu não consegui fazer. Ela ficou um pouco grosseira, mas mesmo assim ela ficou legal a peça. Porque é muito pequena. Essa peça tá muito pequena mesmo. Tá difícil de conseguir deixar do jeito que eu gostaria que ficasse. Mas eu gostei do jeito que ficou, aí eu deixei assim mesmo. Mas dava pra ter melhorado. A sobrancelha ela começa um pouco grossa, aí ela vai afinando nas pontas. Isso aí é normal. Algumas pessoas, algumas referências, ela é grossa no todo, mas não é, a maioria é normal ser mais fino nas pontas, né? Nas pontas da parte lateral. Aí você só vai ajeitando e depois, quando você deixar secar, quando você deixar ela no ponto certo e deixar secar, aí você passa o lápis só no contorno, que é para dar aquele tom de anime que esses bonecos, no caso do Cavaleiro do Zodíaco, tem, né? Essa parte aí é para pintar o brilho do olho, tem que tomar muito cuidado, né? Aí ó, pode ver que eu errei, eu pinguei, eu não misturei direito a tinta, tem que chacoalhar a caneta antes de usar, eu esqueci. Aí eu tive que arrumar esse olho esquerdo aí da figura, porque ficou com esse derramamento aí. Deu um derrame no olho aí. Deu um derrame no olho aí de tinta, mas eu consegui resolver que depois que você coloca a pálpebra superior do olho, supercílio, não tem mais como remover a íris. Então eu tive que dar um jeitinho aí, porque eu não ia fazer tudo de novo, né? Aí eu consegui pintar de novo o contorno, fiz de novo a íris do meio preta, e aí eu consegui deixar ela do jeito que tinha que ficar mesmo. E aí pode prestar atenção, até o momento não parece que está bem feito. Essa foi a parte 1, a gente vai fazer a parte 2 no próximo vídeo, que é só a parte do cabelo, a parte da frente do cabelo. A parte da frente, a parte de trás tem que ter a figura já pronta, tem que ter a peça já feita, né? Faz um buraquinho enquanto a massa ainda está um pouco mole embaixo, para você poder colocar o suporte para fazer o cabelo, né?
E depois também, posteriormente, colocar a cabeça na base do boneco, que é o corpo. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Se esse vídeo chegar a 900 likes, eu faço o Hades. Eu faço a Red Scope do Hades. Até mais. Obrigado.